De volta ao nosso canal que traz palavras de bênção para você que nos assiste. E hoje eu quero compartilhar uma mensagem bíblica que está registrado no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Apenas um versículo, que diz assim a palavra de Deus: Portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que significa viver em Cristo para você? Olha que interessante o que Paulo vai dizer nesses textos. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que significa viver em Cristo para você? Paulo sintetiza a sua vida depois de conhecer Jesus na estrada de Damasco, que está registrada lá no livro de Atos, capítulo 9, de 3, versículo 6. Mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem persegue. Mas levanta-te, entra na cidade. Lá te será dito o que precisa fazer. Aqui ele ainda era chamado Saulo, perseguidor da igreja, matador da igreja. E depois desse encontro com Jesus, depois de uma transformação de vida, ele passa a viver a vida em Cristo Jesus. Por isso ele fala: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Viver em Cristo significa que eu e você fomos sepultados para o pecado. Morremos para a cobiça do mundo e sua influência maligna. Fomos ressuscitados para uma nova vida em Cristo. O próprio Paulo vai dizer isso num outro texto, numa outra carta dele. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17. Aqui, Paulo descreve a vida cristã em duas dimensões: morte e vida. Morte: fui crucificado com Cristo. Vida: Cristo vive em mim. Diante dessa verdade surge uma importante questão: o que ele quer dizer com isto? E qual tem sido a qualidade nessa nova vida? É preciso entender que a salvação necessita ser constantemente desenvolvida. Porque depois de ser justificado pela graça mediante a fé, é importante que se viva uma vida regenerada, uma vida transformada, uma vida que espelhe a imagem de Cristo, uma vida santificada. E essa qualidade de vida é que põe a salvação em prática. Vivemos num mundo manchado por tantas crises, mau testemunho, tanta coisa nociva, ruim acontece nesse mundo. Então eu e você precisamos ser testemunhas, discípulos dessa nova vida. Precisamos cumprir a missão dada por Deus como agente de transformação. E se você ainda não teve essa transformação, esse é o momento de você tomar essa decisão ao lado de Jesus. Ter essa transformação, assim como Saulo teve naquele encontro com Jesus. Todos nós um dia precisamos ter um encontro com Jesus. Eu tive o meu numa fase da minha vida. Se você ainda não teve, através dessa mensagem, eu quero compartilhar com você
e incentivar você, orar por você e ajudar você através daqueles contatos que está no início dessa mensagem. Viver em Cristo significa que a pessoa é nascida de novo. Mas como assim nascer de novo? Tal pessoa passou pela experiência do novo nascimento. Ela tem um novo coração no sentido espiritual. Ela tem uma nova vida. O novo nascimento é maior dos milagres tidos com Deus. A cura de um paralítico, de um cego, são milagres tremendos relatados na Bíblia. Mas seus valores não podem ser comparados ao milagre do novo nascimento. Viver em Cristo significa que a pessoa foi perdoada, justificada por Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram, indistintivamente. Não adianta eu falar, eu não peco. Eu posso até falar assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não brigo, eu não falo palavrão, não faço nada disso. Ah, então não sou pecador. Mas a Bíblia vai dizer que desde o pecado de Adão, no início do mundo, todos nós nascemos com aquele pecado dentro de nós. E precisamos tomar a decisão. Precisamos tomar a decisão, assim como aconteceu com Saulo um dia diante de Jesus. Viver em Cristo significa que a pessoa vive pela fé. Não anda mais segundo aquilo que vê, porque ele tem certeza que alcançará as promessas de Deus. Ele obedece a Deus, mesmo sabendo que Deus é invisível, eu não consigo vê-lo, mas eu creio pela fé. O viver cristão é de fé em fé. Eu preciso acreditar em milagres, em coisas que Deus pode fazer na minha vida. Viver em Cristo significa que eu sou um adorador. Quem vive em Cristo não vive mais para si mesmo. O egoísmo não predomina mais. Ele vive para o louvor, para a glória de Deus. Ele adora a Deus em espírito e em verdade, como está registrado na Bíblia. Portanto, não apoie sua fé em coisas materiais, em pessoas, mas apoie sua fé na palavra de Deus. Seja um verdadeiro adorador que adore a Deus em espírito e em verdade. É isso que Deus requer de mim. É isso que Deus requer de você. Viver em Cristo significa que a pessoa é um despenseiro das bênçãos recebidas de Deus. O que é isso? O que é ser despenseiro? É um mordomo. É aquele que cuida de um bem de outro. Quem vive em Cristo reconhece que Deus é dono de tudo. Eu não tenho nada, você não tem nada. Tudo que temos, casa, carro, família, roupa, emprego, dinheiro, são bens que Deus nos dá pela sua infinita bondade e misericórdia. E Ele requer que nós sejamos bons despenseiros, bons mordomos de tudo isso que Ele nos dá. Ele me dá um carro. Para que eu vou usufruir desse carro fazendo coisas erradas, andando em lugares errados? Eu preciso usar esse carro no meu trabalho, com a minha família, para abençoar alguém, ajudar alguém. Ele me permite ter dinheiro. Para que eu vou usar esse dinheiro de formas erradas? Ser despenseiro das coisas que Deus nos dá é isso. Um dia, eu e você iremos prestar contas a Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Além disso, o que se requer das pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. 1 Coríntios 4:2. Tudo que eu recebo de Deus, eu um dia vou prestar conta a Ele, assim como você também. Então,
como viver em Cristo sendo bons despenseiros das coisas que Ele nos dá. Viver em Cristo significa que tem como alvo a glória de Deus em sua vida. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quem vive em Cristo, o propósito dele é glorificar a Deus, é honrar o nome de Deus, porque nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamos-vos que por Cristo vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, 20. Somos embaixadores de Deus, representantes dele aqui nessa terra. Então precisamos estar atento a tudo que acontece aqui na nossa vida. Viver em Cristo significa que cada vez mais eu preciso me parecer com Ele. O Espírito Santo faz um trabalho no cristão que cada vez mais se pareça com Cristo. A vida do cristão é uma luz que precisa brilhar. O caráter do cristão, ou o caráter da pessoa que vive em Cristo, precisa se parecer com o caráter de Cristo. Eu não posso falar que eu vivo em Cristo se eu faço as coisas erradas. Você vê erros em Cristo? Você vê pecados em Cristo? Você vê Cristo fazendo um monte de coisas absurdamente erradas? Não, nem eu. Então, se eu quero me parecer com Ele, eu tenho que fazer aquilo que Ele faz. Se você foi crucificado com Cristo, você morreu para si mesmo. Se morreu, você não vive mais. Você vive em Cristo. Quem vive em Cristo está com uma nova vida. Aquele que morreu para si mesmo, para Cristo vive. Aquele que sabe que é amado por Jesus, recebe este amor sabendo que vive por causa desse amor de Cristo. Aquele que deixou na cruz o seu eu feito de desejo e vontade. Aquele que recusa o domínio do pecado sobre sua vida. Aquele que tem a alegria de ser habitado pelo Espírito Santo. Aquele que, sabendo que no seu coração trava uma batalha entre o Espírito Santo e o pecado, mas o Espírito Santo precisa ser o vencedor. Aquele que fica constrangido quando peca e pede perdão. Aquele que tem prazer de viver através do Espírito Santo. Aquele que não olha para o pecado dos outros, apontando o defeito dos outros, mas olha para os seus pecados e corrige-os. Aquele que se deixa conduzir pelas mãos de Jesus para a vitória da santidade. Cristo vive em você. Se a sua fé é nele, para ele, não é você que vive, mas é Cristo que vive. Cristo vive em você. E você precisa viver esse desafio. O desafio, viver em Cristo, em nossos pensamentos, em nossos relacionamentos, em nossa perspectiva de vida. Sendo assim, o viver em Cristo é estar crucificado com Ele. É agir para ser como Ele. É reconhecer diariamente o sacrifício feito com Ele. Pensando em tudo que Paulo nos ensina através de um pequeno versículo, mas com uma profundidade tremenda. Através dessa experiência, eu quero concluir essa minha mensagem, deixando algumas perguntas para você refletir. Qual tem sido a sua escolha? Você tem vivido em Cristo? Você tem vivido para Cristo? Você tem sido um despenseiro das coisas de Deus? Você tem sido um verdadeiro adorador? Você tem negado o seu pecado? O que é melhor? Viver em Cristo e com Cristo ou longe dele? A decisão é sua. Pense nisso. Reconheça Deus como dono de tudo. Viver como que nada neste mundo tivesse valor.
e apenas o valor estaria em Deus. Eu preciso me parecer mais com Cristo cada dia da minha vida. E como eu vou fazer isso? Negando o meu pecado, obedecendo a Deus, fazendo as coisas que Ele me manda fazer. A minha razão de viver precisa ser em Cristo Jesus. O que significa viver em Cristo para você? Paulo entendeu isso. Naquele encontro na estrada de Damasco, que ficou registrada em Atos capítulo 9. Você pode ler na sua Bíblia. Você pode pesquisar na internet. Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Paulo aprendeu isso quando ele teve um encontro com Jesus. E literalmente caiu do cavalo. E ali Jesus entrou na vida dele. E aí, ele entendendo isso, lá numa carta que ele escreve para a igreja da Galácia, ele fala para aqueles irmãos em Cristo: portanto, não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Faça isso. Dedique sua vida a Deus. Entenda que você já morreu, foi crucificado com Cristo e agora você vive em Cristo e por Cristo. Viver em Cristo significa que a pessoa é nascida de novo, perdoada e justificada por Deus, vive pela fé, é um verdadeiro adorador, é um despenseiro das bênçãos recebidas de Deus. Vive para a glória de Deus, porque quer se parecer com Ele. Que Deus abençoe a sua vida. E se você ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus, olhe lá no início dessa mensagem os meus contatos telefônicos, os meus e-mails. Converse comigo e eu vou ter a alegria de, através da Bíblia, ajudar você a tomar uma decisão de ser um verdadeiro adorador, de saber como viver em Cristo. Que Deus te abençoe e obrigado por estar conosco neste canal.